Você já parou para pensar que uma das chaves para a longevidade pode estar dentro do seu corpo? Eu estou falando da nossa microbiota intestinal, que é um conjunto de micro-organismos que habitam dentro do nosso corpo. Hey, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Thalita Carvalho, nutricionista da longevidade, e hoje eu vou te fornecer um guia completo sobre a microbiota intestinal. Então, o que é a microbiota intestinal? Ela também pode ser conhecida como flora intestinal e é um conjunto de complexo de micro-organismos que habitam no nosso trato gastrointestinal. Isso pode incluir fungos, vírus e também bactérias. Eu posso dizer que existem trilhões de bactérias no nosso trato gastrointestinal. É algo assustador de pensar. Então, antes de continuar a falar sobre isso, eu só preciso que você entenda que bactéria não é aquele conceito que a gente sempre aprendeu na escola, por exemplo, que é tudo ruim, bactéria só faz mal. Não. Existem bactérias que vivem no nosso organismo que são excelentes e têm um papel fundamental para o nosso trato gastrointestinal. Então, na nossa flora intestinal, habitam bactérias positivas e bactérias negativas. Agora, falando de um corpo saudável, essas bactérias, elas se relacionam com sinergia. Elas se relacionam bem. Agora, no caso de um corpo que não é saudável, eu tô falando de uma pessoa que não se alimenta bem, que não tem um estilo de vida saudável, já não vem ao caso. Muitas vezes a quantidade de bactérias negativas é muito maior e fornece um impacto muito mais drástico na saúde de forma negativa como um todo. Agora eu vou te mostrar quais são as funções da microbiota intestinal em todo o nosso corpo. A microbiota auxilia no processo de absorção e digestão de alimentos. Então, para explicar, a nossa digestão começa ao alimento ser introduzido na nossa boca. Então, desde a mastigação, aí vai para o estômago, libera diversos ácidos para quebrar esse alimento, e no intestino é um dos papéis mais importantes que a gente encontra. Então lá ainda vai ter mais quebra, então essas bactérias auxiliam na continuidade de tudo isso, mas o intestino é o órgão do nosso corpo que mais auxilia na absorção. É extremamente importante o intestino estar muito saudável para ter uma boa absorção de nutrientes. A microbiota intestinal também auxilia no nosso sistema imunológico. Como? Nós temos contato com diversos tipos de vírus, bactérias que não são positivas no nosso dia a dia, seja ingerindo, também respirando. E quando nós ingerimos, principalmente, o nosso corpo tende a lutar contra esses patógenos. Então, quando nós temos uma flora intestinal boa, que tem diversas bactérias que são boas para a nossa saúde, elas vão trabalhar e lutar contra esses patógenos de forma com que a nossa saúde não seja afetada. Vocês já viram aquela pessoa que tá sempre doente, nunca tá bem, qualquer coisinha é motivo para ela ficar de cama? Então, muitas vezes ela pode estar se alimentando muito mal, pode ter um estilo de vida que não é saudável, e isso influencia totalmente no sistema imunológico dela, que ela não vai ter um corpo saudável para combater tudo isso. Beleza, agora que nós já sabemos as funções da microbiota, será que a nossa microbiota é que nem a nossa genética, que permanece a mesma desde quando a gente nasceu, por exemplo? Eu digo que certamente não. A nossa microbiota é influenciada desde quando nós nascemos. Então, seja a forma que nós fomos amamentados, se foi com leite materno ou com uma fórmula, também a utilização de antibióticos, mas também a nossa alimentação ao longo da vida, o estilo de vida como um todo influencia e muito na nossa flora intestinal. E o que causa uma alteração negativa na flora intestinal? Uma dieta que não é saudável, então
alimentos que, em geral, são ultraprocessados, muito industrializados, um estilo de vida sedentário, uso prolongado de antibióticos e diversos outros medicamentos, como também doenças. Existem diversos tipos de doença que, infelizmente, alteram muito a nossa microbiota intestinal. E antes de partir para o próximo ponto, se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita agora para se inscrever, para dar um like nesse vídeo e também contar aqui nos comentários o que você está achando sobre a microbiota intestinal. Você sabia que o nosso intestino está estreitamente relacionado com o nosso cérebro? Calma que eu te explico. A nossa microbiota intestinal, ela diz muito respeito também com as nossas emoções. Isso quer dizer o quê? O nosso intestino tem um papel também de produzir certos neurotransmissores, como por exemplo a serotonina. E esses hormônios, eles estão ligados ao nosso humor e também cognição. Então, quando a gente está com uma flora intestinal que não está balanceada, tem mais bactérias negativas, isso vai ser totalmente influenciado. Então, muitas vezes a pessoa tem um grau de falta de humor, oscilação de humor, uma depressão que pode estar sendo agravado pelo nosso intestino. Então, muitas vezes a nossa alimentação diz muito respeito como o nosso humor vai ser ligado com tudo isso. Microbiota e longevidade. Será que existe relação? Digo que existe total relação. Então, desde o momento que foi introduzido o primeiro alimento no nosso organismo, primeiro leite materno, desde então a nossa microbiota é totalmente influenciada com tudo que nós comemos. Sendo assim, uma microbiota muito saudável comparada à microbiota de uma pessoa que se alimenta com alimentos super industrializados, ultraprocessados, são muito diferentes. E isso, ele tem um impacto a curto e longo prazo muito diferente. Principalmente pensando a longo prazo, o estado de saúde vai ser muito diferente dessas duas pessoas. Então, quais são os cuidados que nós devemos ter com a nossa microbiota para deixar ela muito saudável? Além de uma alimentação extremamente saudável, existem alimentos que ajudam a aumentar a quantidade de bactérias positivas, que são os probióticos. E os alimentos prebióticos auxiliam no aumento. É como se estivesse alimentando esses probióticos. Então, a ingestão regular desses alimentos são excelentes para a nossa saúde intestinal. Também uma alimentação balanceada e uma dieta rica em fibras é excelente para boa manutenção da nossa flora intestinal. Algumas curiosidades sobre esse assunto. A nossa microbiota é extremamente adaptável. Então, quando nós nos submetemos a um novo padrão alimentar, com novos alimentos, um estilo de vida diferente, também horários diferentes do que o nosso corpo estava acostumado a receber alimento, a nossa microbiota ela é facilmente adaptada a isso. Agora, isso não quer dizer que ela vai permanecer a mesma. Então, o que nós introduzimos e também o estilo de vida vai alterar de forma positiva ou negativa toda a nossa flora intestinal. Então, me conta aqui nos comentários se vocês sabiam a grande importância que a microbiota intestinal tem em todo o nosso corpo, em todo o nosso humor também. E me contem o que vocês vão fazer de diferente agora para melhorar a qualidade dessas bactérias que estão presentes na sua flora intestinal. E para entender melhor sobre esse assunto, eu recomendo que você assista esse vídeo. Te encontro nos próximos vídeos desse canal. Beijo, beijo e até a próxima!